Olá a todos, estamos aqui novamente para mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita e esse ano de 2020 ele vai entrar para a história em todos os aspectos. Descobrimos que somos capazes de fazer tantas coisas, de superar tantas dificuldades, de nos reinventar nesse momento onde essa pandemia nos colocou para dentro de casa e fez com que a gente tivesse que sobreviver. Então, esse ano 2020, ele com certeza ficará marcado na nossa memória como um ano de reinvenção da nossa vida. Por outro lado, é inegável, é muito triste até, o como esse ano de 2020 ele vai ser lembrado também como um cemitério de sonhos. Muitos planos idealizados no começo do ano, muitas metas, muitos objetivos a serem alcançados, posições a serem galgadas, que também esse isolamento social que nós nos encontramos acabou comprometendo demais. É muito triste você idealizar um ano, você planejar o seu ano e de repente você perceber que tudo aquilo que você pensou lá atrás não vai poder realizar. Às vezes a gente vem protelando determinadas atitudes em nossas vidas e aí de repente alguém fala, não, 2020 é o ano. 2020 eu vou começar a fazer academia, eu vou correr, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer um curso de capacitação, eu vou finalmente me ajeitar com a minha família, eu vou visitar os meus pais mais vezes, eu vou marcar para sair com os meus amigos, eu quero ir no parque, eu quero ver o ar, eu quero ver a árvore, eu quero ver os animais. E de repente, a Covid-19 vem e frustra os nossos planos. Frustração, meus caros. É isso aí. Frustração é o tema de hoje para a nossa conversa. Quem nunca, né? Quem nunca se frustrou na vida? Frustração é um estado emocional que faz parte do nosso dia a dia. Ele está associado a uma experiência de uma não realização de algo que nós tínhamos planejado ou que desejávamos. Por exemplo, você teve um dia cansativo de trabalho. Aquele dia em que o seu chefe te sugou até a última gota, pegou uma condução carregada. Você está cansado. Você deseja demais chegar em casa, simplesmente tirar a roupa, tomar um banho, se jogar na cama e dormir. E aí você chega em casa e descobre que o cano d'água está vazando, que tem que ir no mercado para fazer as compras porque não tem mais nada para comer, enfim, você vai se sentir frustrado. Você também se sente frustrado quando você pensa assim, puxa, vou na casa da minha mãe esse final de semana e vou comer uma lasanha. E chega lá e a velhinha linda fez só arroz e feijão. Você se sente frustrado quando você deseja demais assistir um filme, um filmão aí, um blockbuster, na estreia e deixa para comprar o convite em cima da hora, o ingresso em cima da hora e quando vai, não tem mais. Você não vai poder assistir. Você se sente frustrado. E por aí vai. A cada dia nós colecionamos frustrações porque é praticamente impossível conseguimos realizar todos os nossos intentos, todas os nossos desejos. É impossível realizar tudo aquilo que planejamos, porque se não boa parte, uma parcela considerável daquilo que nós planejamos realizar, não depende exclusivamente só de nós. Depende de um conjunto de outras pessoas e de situações que podem simplesmente não comungar ao meu favor. O trânsito não vai se preocupar com os meus compromissos, o relógio não vai se preocupar com o tempo que eu tenho para fazer as coisas, as necessidades domésticas não vão esperar a minha vontade. Eu, às vezes, não estou preparado para dar conta daquilo que eu me propus a fazer. Por isso que a frustração é um sentimento normal à nossa vida. Porém, meus amigos, porém, e sempre há um porém, há frustrações e frustrações. Em algum caso,
alguns casos, essa frustração, ela provoca uma desilusão tão grande, tão dura, que a gente considera esse conteúdo emocional produzido muito forte, muito pesado para a gente suportar. Ele vai acabar gerando dor, tristeza, insatisfação, medo, fuga, decepção. Às vezes a frustração é uma experiência muito triste, que marca a nossa vida, que delimita estágios da nossa experiência nessa encarnação. A frustração, ela pode moldar um caráter de uma pessoa no sentido de deixá-lo com medo, deixá-lo decepcionado consigo, deixá-lo decepcionado com o mundo. Enfim, em algumas situações, temos que tomar muito cuidado com as emoções que a frustração despertam em nós. De uma forma geral, para a gente tentar entender como que a frustração funciona, como que ela se manifesta, vejam, a partir de agora, a gente não vai falar mais daquela frustração de, sei lá, de enfiar a mão no baleiro e não tirar a bala que você quer. Não, a gente está falando de frustrações de papo sério, de conversa de adulto, de frustração realmente pesada, aquelas que nos machucam, tá? Então é dessas daí que a gente vai conversar agora, porque essas que nós temos que realmente tomar mais cuidado e atentarmos mais para como ela funciona conosco. Então, como eu ia dizendo, de uma forma geral, a frustração, esse tipo de frustração, a gente pode dizer que tenha duas origens. Uma delas é a pessoal. Eu me identifico como o responsável pela frustração na minha vida, na minha própria vida. Eu me identifico como o culpado pela desilusão, pela decepção provocada por uma frustração. Por exemplo, eu posso me sentir frustrado por não ter passado no vestibular de uma faculdade pública. Eu posso me sentir muito frustrado por não conseguir ter conquistado aquela vaga de emprego que eu desejava tanto. Percebem que esse tipo de frustração me machuca e eu me identifico como responsável dessa dor que eu mesmo me provoco. Eu concluo que a minha frustração é fruto da minha incapacidade em conquistar um objetivo que eu almejava. Nesse sentido de se responsabilizar pela frustração, pelo culpado da própria frustração, estudo, trabalho, acaba sendo fichinha perto da nossa vida amorosa. Quantos de nós não nos sentimos frustrados nas nossas relações afetivas? Seja com um companheiro, uma companheira, seja com um pai, com uma mãe, com um irmão. Às vezes nós nos sentimos tão decepcionados, tão frustrados com a nossa conduta nos nossos vínculos afetivos, que resolvemos até nos abster de novos compromissos, com medo de voltar a se machucar. É uma penalização por um objetivo não alcançado. É como se a frustração nos deixasse com uma marca tão profunda que mesmo que ela cicatrizasse, toda vez que a gente se aproxima de novo daquele objeto que nos provocou a frustração, ou de objetos que se assemelham àquele que nos provocou a frustração, aquela casquinha que tinha se formado sobre a ferida se rompe e a dor vem. E aí a gente se retrai e se afasta. Ou então, isso abala a nossa autoestima e quando tentamos novamente, a gente vai inseguro. Reprovei uma vez no vestibular da FUVEST e olha que eu me preparei pra caramba. Na minha segunda vez, quando eu estiver lá com a prova na mão, a dor da frustração pode influenciar a minha conduta. Me senti extremamente frustrado na minha última relação porque me dediquei, me doei de amor à minha companheira, ofereci todo o meu carinho, todo o meu afeto, tudo aquilo que eu podia, mergulhei.
e ela simplesmente me deixou. E aí, numa próxima relação, eu trago toda essa dor da frustração junto e deixo ela aqui do lado. No primeiro sinal da próxima experiência afetiva, toda essa experiência entra aqui. E eu me confundo e novamente me afasto, me retraio. Então, essa frustração, cuja origem está em nós mesmos, né, nós somos os responsáveis, ela tem a sua raiz no medo, na insegurança. Por outro lado, o outro tipo de situação que nos provoca a frustração, ela pode ser considerada como imposta por outras pessoas. A primeira que eu comentei, nós nos encaramos como os responsáveis. Essa segunda origem, esse segundo tipo, nós identificamos o outro como o responsável por nos fazer sofrer a dor da frustração. É como se houvesse uma corresponsabilidade, porque vejam, nós, acima de tudo, sempre nós somos os responsáveis pela dor que nós sentimos, porque nós é que alimentamos ela, nós é que permitimos que ela seja desse tamanho ou desse tamanho. Então, infelizmente, mesmo hoje, século XXI, modernidade, olha só, estamos falando aqui pela internet, que bacana. Mesmo assim, ainda existem hoje, sobretudo homens, parados no tempo, com uma mentalidade extremamente atrofiada, que se julgam proprietários de suas esposas e simplesmente as impedem de ter a vida que elas querem. Escolhem as roupas que ela pode usar para não ofender a sua honra, dizem se elas podem ou não trabalhar, estudar, nem pensar para que minha mulher quer estudar. Então, há muitos casais que hoje vivem essa relação que tem até um nomezinho bem na moda, a tal da relação tóxica. Né? Essas mulheres que se permitem tornar-se vítimas desses homens truculentos, elas viverão a frustração intensa da vida inteira, porque elas não fizeram coisas com a sua vida, não porque elas não quiseram ou não tinham capacidade, porque uma outra pessoa as impediu. Tem noção? Pais, mães, que ainda hoje querem escolher o que os seus filhos e filhas devam fazer. São pais e mães frustrados, que não realizaram esses desejos em suas vidas, ou porque não tinham condições financeiras, ou porque não tinham qualquer outra desculpa que eles encontram, ou porque simplesmente querem que o filho tenha uma vida maravilhosa. São frustrados, que se refletem no filho, na filha, e querem viver a vida deles. Esse menino, essa menina, eles também experimentarão a dor da frustração imposta por outras pessoas. A religião. A religião era para ser uma conquista, uma construção que nos trouxesse paz, conforto, orientação. Mas, infelizmente, por se tratar de obra do ser humano, está sujeita a chuvas e trovoadas. Não raro, as religiões ou alguns religiosos, em nome de sua religião, impõem aos seus seguidores uma conduta que não é a conduta que ele queria ter. Eles também vão se sentir frustrados, sobretudo hoje em dia, com toda essa possibilidade da liberdade de expressão ali ao nosso lado, ao nosso alcance. Hoje a minha voz, ela pode ser ouvida pelo mundo. Quer dizer, a liberdade nunca esteve tão mais acessível a nós do que hoje. Então, hoje, essas pessoas que acabam sendo, como eu diria, não vitimizadas, mas manipuladas ou coagidas por esses religiosos, elas têm na sua sexualidade um possível ponto de frustração.
Quantos meninos e meninas que se enxergam, que se entendem com uma sexualidade não de acordo com o que eles querem, acabam tendo que suprimir a sua real identidade, se fechar dentro de si, guardar os seus impulsos, seus desejos, para vestir a roupa que o outro lhe oferece. Se isso não é um convite para a frustração, o que seria, não é mesmo? Então, a frustração imposta, ela tem a sua raiz na nossa baixa autoestima, na insegurança que temos de nos levantar e dizermos não, de falarmos o que pensamos e fazermos o que desejamos. Ela também tem a sua raiz, sem dúvida, no medo físico e no medo psicológico. Seria injustiça achar que tantas mulheres têm a vida que têm porque gostam. Não, elas têm medo. Elas têm medo da força física do seu companheiro, das consequências que pode advir de uma rebeldia, o terror psicológico da sociedade a julgar, do abandono. Tudo isso acaba fazendo com que a frustração de não poder viver intensamente a sua vida seja algo até pequeno. E aí acabam cedendo. Então o medo, a insegurança, a baixa autoestima alimenta o poder dessas outras pessoas em interferirem na nossa vida, fazendo com que a gente experimente a frustração. Temos que lutar pela nossa liberdade. Cada um de nós tem que ter o direito de errar. Eu não posso me punir a vida inteira por um erro cometido, por um objetivo não alcançado. Eu não posso entregar a minha vida na mão do outro para que o outro diga o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer. Eu tenho que arriscar e jamais ter medo da frustração, porque ela fará sempre parte da minha vida. Pelo contrário, eu tenho que transformar a frustração numa ferramenta com alguma utilidade, já que ela faz parte da minha vida. A frustração, ela tem que ser um convite à superação, à melhora. Ela tem que ser um alerta para repensarmos as nossas escolhas, o nosso preparo, a intensidade com que nós nos preparamos para alcançar os nossos objetivos. E, acima de tudo, eu não posso apostar todas as minhas fichas num plano A. Eu não posso apostar toda a minha felicidade, toda a minha realização na construção de uma vida que eu não sei se eu vou conseguir construir do jeito que eu estou idealizando. Eu tenho que ter um plano A, tenho que ter um plano B, um plano C, um plano D, um plano E. Tenho que saber a hora exata de mudar de plano. Não é desistir, não é abandonar, não é sentir-se um derrotado. É apenas perceber que às vezes é necessário recuar, porque a vida não para. E eu não posso perder a minha vida indo atrás de um sonho e de repente, quando eu alcanço esse sonho, eu olho ao meu redor e eu não tenho mais nada para fazer porque a minha vida passou. Eu tenho que ser capaz de ser suficiente para mim. Assim, eu vou entender que nas minhas relações afetivas, eu não devo esperar muito do outro. Eu tenho que saber o que eu tenho para oferecer. E, acima de tudo, que se ele não quiser retribuir, eu tenho amor por mim. Eu vou conseguir continuar a minha vida novamente, normal. Eu não tenho que simplesmente interromper a minha vida porque o meu sonho era ser médico e eu não consegui passar na faculdade de medicina. Há tantas outras maneiras de ser útil. E nada impede que eu continue tentando, em paralelo
há outras atividades que me permitam o meu sustento e a minha satisfação. Eu não posso jamais permitir ser cúmplice ou me calar perante a agressividade de pessoas que se julgam donas de outras pessoas. Sejam esses maridos truculentos, sejam esses religiosos fanáticos manipuladores, nós não podemos nos calar. Nós temos que mostrar para essas pessoas que elas podem se rebelar, que a dor que elas sentem é compreensiva e que nós estamos juntos para ajudá-las, que elas não precisam ter esse tipo de frustração, que elas podem sim se libertar. Isso chama-se caridade, meus amigos. Isso chama-se solidariedade. Isso chama-se empatia. Nós precisamos enxergar dentro de nós aonde a frustração nos atinge, porque é lá, nesse local da nossa alma, que nós precisamos fortalecer. Enfim, a doutrina espírita, ela nos fala que somos protagonistas de nossa vida. A doutrina espírita nos fala que não estamos sozinhos em nenhum momento, que tudo isso daqui é uma grande experiência para adquirir conhecimento, porque é o conhecimento que nos leva à perfeição, e a perfeição nada mais é do que um estado de felicidade, de paz e de harmonia. Por isso, não podemos nem ter medo da frustração e tampouco menosprezá-la. Temos sim que respeitá-la. Sofrer quando nos sentimos frustrados, mas não deixar que esse sofrimento seja longo, domine todos os escaninhos da nossa vida. Temos que ter coragem de levantar, dizer chega, enxugar as lágrimas, arregaçar as mangas e lutar. Se esse caminho ele está desmoronado, há um fosso, eu não consigo passar por aqui, eu vou dar a volta ou eu vou procurar outros caminhos. O que eu não posso é parar e simplesmente desistir de me fazer feliz. Então, meus caros, eu espero que a gente possa refletir sobre esse assunto e que tudo isso que está se passando na nossa vida hoje, por conta dessa situação inusitada, não vire frustrações. Que saibamos compreender esse momento, que saibamos digeri-lo e tirar dele tudo de bom que ele tem para nos oferecer. Que possamos sobreviver e levar mais experiências, lembranças boas do que ruins. Sair desse momento sem nos frustrarmos tanto. A doutrina espírita está aí justamente para nos ajudar. Basta a gente estender as mãos, que do lado de lá vem alguém ao nosso encontro. Fiquem em paz, se cuidem e até a próxima.